Estreou uma série na Netflix chamada Boca a Boca que, assim, quem não viu tá perdendo. E eu vim nesse vídeo pra falar dessa série que está repleta de personagens LGBT para o nosso deleite. Avisando desde já que esse vídeo contém spoilers, então se você não se importa com spoilers ou se você já assistiu essa série, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato e essa série brasileira, apesar de chamar Boca a Boca, nada tem a ver com o programa da Boca Rosa do YouTube, tá? Na série acompanhamos uma cidadezinha rural chamada, ironicamente, de Progresso, onde após irem para uma festa psicodélica numa comunidade meio vista com maus olhos pelos habitantes da cidade, um grupo de adolescentes começa a desenvolver uma doença que é transmitida a partir do beijo. Gravada e produzida antes da pandemia do coronavírus, a premissa de um vírus que impede o contato íntimo parece mais relevante do que nunca. Um dos episódios apresenta até uma camisinha do beijo. Criada por Ismir Filho, dirigida por ele e por Juliana Rojas, a gente consegue enxergar a soma dos trabalhos dos dois. Pra quem não conhece, o Ismir Filho tem 2 longas que tratam de sexualidade, da vida dos jovens, os famosos e os doentes da morte e alguma coisa assim. E a Juliana tem 3 longas de terror: Trabalhar Cansa, Sinfonia da Necrópole e As Boas Maneiras. E só por curiosidade, o Ismir Filho também é diretor de um curta-metragem chamado Tapa na Pantera, que foi famosíssimo nos primórdios do YouTube. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Na série Boca a Boca, nós acompanhamos 3 personagens principais: o Chico, a Fran e o Alex. O Chico, interpretado pelo Michel Joelzas, muitos nem devem se lembrar, mas ele foi o garotinho no filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. E ele cresceu bem. Tem umas cenas, umas coisas de pele, de nudes, de bunda que socorro. E o Chico veio da cidade grande e mudou pra Progresso pra morar com o pai e o meio-irmão. E a gente vê no início ele dando uns beijos em umas meninas, mas depois dando beijo em meninos também e se envolvendo com o Maurílio, que é um homem mais velho e trabalha na fazenda do pai do Alex. O Thomas Aquino, que faz o Maurílio, muitos devem conhecê-lo por seu papel em Bacurau. No início da série a gente vê o Chico falando que é goine, e eu não lembro de nenhum filme ou série que eu tenha assistido que tenha falado sobre goinagem. E eu achei muito interessante abordarem esse tema na série. Pra quem não sabe, goine é um termo francês que era utilizado para as lésbicas e a realização do ato sexual sem penetração. Hoje em dia, muitos homens se identificam como goines porque preferem fazer o sexo dessa forma. O Chico começa a série como goine, mas no decorrer dos episódios chega um ponto onde a gente entende que ele passa a fazer sexo com penetração. A relação entre o Chico e o Maurílio é uma das mais interessantes da série, porque mostra 2 pontos que a gente pode explorar. Primeiro, a relação homoafetiva no interior. Por mais que pareça fácil para quem mora na cidade grande se envolver no relacionamento homoafetivo, mais fácil entre aspas, né? Porque a gente sabe que mesmo nas capitais ou grandes centros ainda existe muito preconceito. Porém, é mais fácil a gente encontrar casais entre 2 homens ou 2 mulheres andando de mãos dadas pela rua ou demonstrando algum tipo de carinho em público. Já em cidades menores do interior, isso é muito mais complicado. Apesar dessa cidade da série ser fictícia, existem muitas como ela espalhadas pelo Brasil. Atualmente eu moro em São Paulo, mas eu já morei e já passei algum tempo em algumas cidades do interior e a gente sente essa diferença. Pro Chico, que veio da cidade grande pro interior, deve ter sido um banho de água fria. E pro Maurílio é uma questão até da imagem que ele não queria manchar. A gente vê no aplicativo de pegação que o Chico estava usando que quase ninguém mostrava o rosto. E é bem assim, quanto mais a gente se afasta das grandes cidades, mais as pessoas não têm coragem de se mostrar nos aplicativos. Além, é claro, da distância que essas pessoas se encontram. Aqui em São Paulo, se você abre o aplicativo, dependendo de onde você tá, as pessoas estão a metros de distância. Já no interior é tudo 3 km, 4 km, 10 km. Vou até aproveitar para apontar um erro da série, né, que num dado momento o Maurílio bloqueia o Chico no aplicativo e ele vai procurar o Maurílio pelo user dele, que é pausudo, e não aparece ninguém. Gente, o que mais tem é user com nome pausudo no aplicativo. Bom, o segundo ponto da relação dos dois que a gente pode discutir é a diferença de idade deles. Apesar de ter sim um medo pelo envolvimento de ambas as partes, o que o Maurílio fala pro Chico quando ele descobre que o garoto é um adolescente é justamente o fato dele ser menor de idade. É até irônico pensar que quando a relação dos dois é descoberta, não tem nenhuma polêmica em cima disso, e sim apenas no fato de ser uma relação entre 2 homens.
personagens, diferente do que aconteceria se fosse uma relação entre um homem e uma mulher. Só o que a gente vê é a intolerância do pai do Chico por ele estar se envolvendo com outro homem. Inclusive o momento que vem a fala que eu considero a mais pesada da série, que é "você merece essa doença", quando o pai do Chico tá se referindo à doença do beijo que provavelmente ele tem. Mas a gente pode trazer essa fala pra boca de muitos LGBT-fóbicos que usam o HIV e outras ISTs como símbolo de uma punição divina. Uma pena que o pai do Chico só tenha virado a chavinha do preconceito após ver o filho todo espancado por causa de homofobia. E nesse sentido me incomodou muito aquela cena, porque sim, é algo que acontece constantemente com os LGBTs e é importante que continue sendo mostrado, mas eu prefiro quando esse não é o recurso usado para alguém aceitar um LGBT ou para reconhecer seus erros. Eu fiz um vídeo da série Ctrl Z, também da Netflix, onde um ato de violência contra a LGBT também é o que desperta empatia e cria uma mudança em outro personagem, mas, chega de LGBT sofrendo. A gente já viu muito filme e série assim, vamos mostrar a gente com um final feliz, montando no unicórnio, passando por baixo de um arco-íris, sabe? Maravilhoso. Espero que numa segunda temporada o Chico saia da situação que ele se encontra, e que explorem um pouco mais o backstory do Maurílio. A gente viu muito da relação do Chico com o pai, mas eu senti falta de aprofundar também nas questões do Maurílio. E agora vamos para outra protagonista, que é a Fran, interpretada pela atriz Isa Moreira. Desde o início a gente vê que ela tem um sentimento pela amiga Bel, e a Bel é a primeira a apresentar os sintomas da doença do beijo. Como visto em flashbacks da festa, a Bel beija também meninos e meninas sem nenhum tipo de questão, e aqui eu queria apontar como eu gostei dessa fluidez sexual dos personagens. Eu acho que é uma tendência das novas produções não rotular os personagens, e isso eu vejo de forma bem positiva. Se eu não me engano, em nenhum momento a gente ouve algum personagem LGBT da série se definindo como gay, lésbica ou bissexual. Eles simplesmente expressam seus sentimentos e desejos através dos atos. A única ocasião que a gente vê um personagem rotulando algo é o Guilherme, que é justamente a pessoa que ainda não aceita a própria sexualidade e fala que não é viado. Corta para ele se pegando alguns episódios depois usando aquela camisinha de beijar. Mas voltando pra Fran e pra Bel, a Bel só não é a primeira a apresentar os sintomas, como também é a primeira a morrer. E daí fica a questão, vamos reclamar nesse caso de uma personagem possivelmente LGBTQ+, ser a primeira a morrer? Nesse caso, não. Quem acompanha meu canal deve ter visto um vídeo que eu fiz problematizando o reality Z da Netflix, justamente pelos primeiros personagens relevantes para a história morrerem serem LGBTs e minorias. Inclusive, é um dos meus vídeos mais cheios de haters e dislikes. Mas a diferença de reality Z pra Boca a Boca é que, apesar de em Boca a Boca ser sim uma personagem LGBT a primeira a morrer, a gente ainda tem muita representatividade de personagens LGBTs e personagens negros compondo a narrativa e protagonizando a história. Se é uma produção de suspense e de terror onde personagens inevitavelmente acabam morrendo, tudo bem, vamos matar os personagens. Mas analisando esses dois produtos, a gente vê como isso pode ser feito de forma a não tratar as minorias como simples participações descartáveis. Então a Fran segue a sua jornada como um dos papéis fundamentais para descobrir toda a teia de pessoas que se beijaram, ao mesmo tempo que ela entra em conflito consigo própria pelos sentimentos que ela nutria pela Bel, pela irmã gêmea que ela perdeu quando era criança e pelas questões que ela e a sua mãe estão passando. Chega um ponto que os sintomas da doença começam a se manifestar na Fran, ela é levada para o isolamento e seu protagonismo na série é deixado um pouco de lado. Esse ponto foi importante para mostrar que a manifestação dos sintomas está relacionada principalmente ao que a nossa mente guarda dentro de nós. Pelo menos isso foi o que o pessoal da comunidade falou, e pensando cientificamente, então, se esse vírus ou bactéria pode estar associada à nossa rede neural, não sabemos. Mas a gente vê que as pessoas que começam a passar pelo tratamento precisam enfrentar seus medos mais profundos para conseguir melhorar dos sintomas. Talvez por esse motivo o Guilherme ainda apresentava sintomas mais aparentes ao final da temporada, e o Chico, que sempre foi tão aberto e claro quanto ao que ele sentia,
não chegou a apresentar os sintomas. Mas bem, apesar de entender o fato da Fran ter apresentado antes os sintomas, eu acharia mais interessante se ao invés dela ter sido entre os protagonistas a pessoa a perder o tempo de tela na reta final para depois ser salva pelos amigos, quem deveria estar no lugar dela devia ser o Alex, que na minha opinião dos três é o menos gostável, e não é por ele ser hétero. O Alex é interpretado pelo Caio Horowitz, que fez o filho da Abby na série da Globoplay e também no filme, e apesar de naquela produção fazer um personagem gay, aqui em Boca a Boca ele me pareceu bem hétero. Assim, inicialmente, quando ele se mostrou ainda bebê e disse que não tinha vontade de beijar, eu imaginei que ele pudesse caminhar para ser assexual, mas não foi isso que aconteceu. E para quem tiver interesse sobre a sexualidade, eu fiz um vídeo sobre a personagem assexual de Sex Education, vamos lá nesse vídeo que está joinha. Mas o Alex não é assexual, ele só tem um interesse sexual um pouco mais peculiar e se envolve com aquela personagem misteriosa que parece uma subcelebridade de ASMR. E que a gente descobre ser a filha da diretora da escola que fingiu estar no intercâmbio para a mãe, mas estava na comunidade já contaminada pela doença do beijo. Aliás, parênteses para a diretora da escola interpretada pela Denise Fraga, que eu amo demais, e no começo eu achei que fosse ser uma personagem meio caricata, meio a professora Umbridge de Harry Potter, mas conseguiu mostrar camadas e fluir muito bem entre o caloroso, o ameaçador e o desespero. O gancho dela, inclusive, para a temporada seguinte foi ainda não ter encontrado a filha, já que a comunidade desapareceu de vista e a filha dela aparece meio como uma refém numa cela, mostrando que a comunidade pode não ser tão boazinha assim como as pessoas imaginavam. E seguindo o Alex, através dele a gente descobre lá no penúltimo episódio que essa doença do beijo surgiu por causa de umas experiências genéticas que o pai dele estava fazendo nos bois da fazenda. Olha, eu sinceramente não consegui me conectar muito com essa narrativa, por mais que a informação de melhoramento genético já tivesse sido jogado lá no início da série, né? A irmã do Alex fala lá quando eles estão comendo lá, jantando, mas eu não senti que ela foi orgânica ao que a série estava apresentando até então. Parece que destoou um pouco do todo. Mesmo assim, essa trama deixou algumas pontas soltas, né, para a segunda temporada, que eu espero muito que seja mais aprofundado e explicado. Primeiro, né, a gente entender melhor essa doença, como é que a mutação do boi se tornou a doença e como de fato ela afeta as pessoas, né? Qual é a relação dos florais que a comunidade usa, né, com a doença que veio do boi? Será que o pessoal da comunidade também é cientista, né? De onde surgiu essa comunidade? O que vai acontecer com os bois, né, que foram soltos lá pelo Maurílio no final da temporada? E por fim, e mais importante, né, quem diabos beijou o boi de língua? Né? Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do pato e tchau!